de todo mal, de toda seta. Continua, Senhor, acrescentando e conduzindo cada um na intimidade, no conhecimento, no entendimento. E que nesse tempo, que se chama hoje, o Senhor venha se revelar a cada um no seu propósito. Senhor, tira todo o tropeço, embaraço, tira tudo aquilo que não procede de Ti, toda arma forjada, toda a língua que ousar ser destruída e cancelada pelo sangue do Cordeiro. Que nós admitimos que nós não merecemos, mas reconhecemos que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E pelo sangue do Cordeiro nós estamos reunindo aqui nessa noite, nos apresentando diante do Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor. E que assim seja a Tua unção cobrindo cada um, despedaçando todo o jugo, despedaçando todo cativeiro. E que venha ser o Teu nome glorificado, não só guardando, livrando, mas acrescentando, suprindo, de acordo com a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Que Teu Espírito fique à vontade para nos conduzir na palavra, na verdade, e nos libertar de todo engano, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu vou ler uma palavra que Deus me deu faz uma semana, essa palavra. Mas antes de ler a palavra, deixa eu fazer uma perguntinha básica, tá? Todo mundo tem recebido as notícias, tem visto, né? Ouvido o que está acontecendo. Notório, praticamente público, né? Quem acompanha, não sei se alguns têm acompanhado a reportagem, tem uma hora que não vou estar nem de acompanhar, que é só tragédia. Quando nós vemos os relatos de Estados Unidos e outros países que estão vivendo o seu clima da epidemia, morrendo 2.000, enfim, o Brasil também está morrendo já mais de 100 por dia já. Então nós ficamos meio assim equivocados, né, com a situação. Porém, a pergunta que eu quero fazer, se vocês têm visto um espírito de confusão sobre a nação, dividindo a nação, tá? Você vê hoje políticos que estão dividindo a nação. Uns mandam ficar em casa e o outro manda sair, tá? Eu vi o discurso do Dória, e o Dória, ele fez um discurso que, para quem tem um pouquinho de neurônios, ele consegue entender um pouquinho o que ele falou. Uma das frases que ele falou, para mim foi muito importante essa frase. Ele diz que ele está tomando as suas decisões, o que ele está fazendo no governo de São Paulo, baseado nos critérios de pessoas capacitadas e habilitadas. Pessoas da ciência, da saúde, de ministérios, pessoas que estudaram para aquilo. Ele não está tomando decisão baseado nele, porque ele é limitado no conhecimento, ele é um empresário. Então ele se baseia em quem tem conhecimento, tá? E aí ele pegou, desabafou, dizendo em rede nacional, eu creio que todos ouviram, dizendo, vocês que estão aí querendo liberar, né, o pessoal da casa, eu vou fazer uma pergunta, vocês estão dispostos a assinar cada atestado de óbito de cada pessoa e assumir para você a responsabilidade de cada morte que vai acontecer na liberação? Para mim foi muito importante isso, tá? Essa frase, porque realmente há uma confusão nas redes sociais, na igreja, pastores querendo abrir, nós vemos uma confusão generalizada, né? Como fosse uma queda de braço no sentido de comunicação. Mas então deixa eu falar algo aqui interessante. Primeiro, a Bíblia nos ensina, em Mateus 12, que um reino dividido não prevalece. Uma nação dividida não prevalece. Uma casa dividida não prevalece. Seria o quê? Se não houver unidade nesse momento, todo mundo vai perder a batalha. Tá? Eu vi um testemunho de um pastor de São Paulo que eu conheço, o Ítalo, né, pastor Ítalo, e ele me deu um relatório que um pastor lá na região, na Zona Leste, ele falou que não ia fechar a igreja porque ele cria que Deus era com ele. Ele disse, não vou fechar porque diz a palavra que 1.000 vai cair à minha direita, 10.000 ao meu lado e ninguém vai ser atingido. E ele não fechou a igreja. Conclusão, o que aconteceu hoje? Esse dia eu fiquei sabendo do pastor Ito, que é conhecimento ali dentro do campo dele, morreu 3 pessoas dessa igreja. Uma dessas pessoas que morreu é o filho do pastor. E eu fico me perguntando agora, como deve estar a mente e o coração desse pastor? Como deve estar? Porque eu creio que nem velar o filho lhe pôde, porque nem velório está tendo. Os caixões estão sendo lacrados. E já sai do hospital direto para o enterro. Fico imaginando você vivenciar, presenciar uma situação dessa. Depois de ser ele o motivo da decisão de não fechar e saber que por não fechar aconteceu isso. Se ele tivesse ficado em casa, se ele tivesse tomado certas atitudes. Então essa é a pergunta que Deus está cobrando de cada um a consciência dentro desse quadro. Então o texto que eu vou ler, eu vou trazer uma revelação na palavra.
uma revelação clara, objetiva. Nós temos que entender isso. Eu vou ler o texto e depois vou trabalhar em cima desse texto, do que o Senhor me falou durante a semana toda. Eu não estou fazendo muitas lives, não estou fazendo muitas gravações, porque é uma hora da gente ponderar, meditar no que vai falar. Não tem que simplesmente ficar consolando o povo sem ter uma palavra e um direcionamento de Deus. Não precisamos lançar a palavra ao vento, não. Eu sempre gostei de saber o que Deus quer falar, não o que eu quero falar. E quando eu abro a boca, eu falo debaixo de conhecimento, mas debaixo de uma direção de Deus. Eu tenho conhecimento, mas se não tiver direção, eu não falo. Eu fico sentado no sofá e orando, Senhor, e aí? Ó, manda a pregação que você já tem aí. Ele me serviu sobre a pregação e diz, essa aqui, ó, pode mandar. O Espírito Santo me guia naquilo que eu devo apostar, né, nas redes sociais e dá para alimentar o povo dele. O povo é dele, os filhos é dele. Então o que eu vou trazer hoje é mais do que um alimento. É um alerta, é uma instrução, é um alívio, é um consolo. E lá em Deuteronômio capítulo 8, presta bem atenção nessa palavra aqui. Deuteronômio capítulo 8. Tá? Ouça e presta atenção no versículo 1 em diante. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra, que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-se-á de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a conhecer e a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Tá? Olha só o que ele está dizendo, que Deus está dizendo, que tudo aquilo que nós achamos que é o diabo, Deus está dizendo que é ele. É ele. Ele está dizendo, eu te levei para o deserto, eu te humilhei, eu te fiz passar fome. Com qual propósito? Para ver se guardaria ou não a minha palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Vou simplificar. Você vai entender rapidamente. A nossa fé só é confirmada pela obediência, pela prática. Eu já disse, Tiago 2,14, que a fé sem obra é morta. Tá? Se a fé não tiver obra, é inoperante. Por isso que ele fala que Abraão foi justificado mediante a obra, mediante a fé. Quando ele ofereceu Isaac, quando Deus pediu Isaac, e ele obedeceu e não levando em consideração meu seu filho. Então qual foi a justificativa? Qual foi que ele foi justificado? Pela obediência, quando Deus diz, vai e faz isso. E ele fez. Se ele não fizesse, ele não seria conhecido como pai da fé. Por que ele foi conhecido como pai da fé? Porque ele obedeceu. Por isso que João 15,14, João 15,14 diz, sereis meus amigos, fazer o que eu vos mando. É a mesma coisa que está em Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor e não faz o que eu vos mando? Então, fazer o que ele manda confirma o meu reconhecimento e a minha submissão e a minha obediência. Então, é prática. E como Deus sabe que como ele me prova na prática? Que a Bíblia é cheia de instrução, não só no sentido espiritual, mas em todas as áreas. Ele está dizendo que levou para o deserto, humilhou, tudo. Ele fez isso com Jesus. Jesus acabou de ser batizado no capítulo 3, né? Ele é levado no capítulo 4 ao deserto, para ser posto à prova. E diz que ele foi tentado em tudo. Lucas 4 ele diz que ele foi tentado em tudo. Mandou transformar pedra em pão, ele falou não só de pão virar alma, quando ele cita essa palavra que ele teve fome, tá? Lança daqui para baixo, se você me adorar, eu te dou. Ele foi posto à prova. Jesus de Nazaré, o Messias, que se humilhou, se esvaziou da sua glória e foi provado como homem. Foi provado. Então a pergunta é, sabe que o povo está entendendo que Deus está fazendo com a terra? Um versículo que eu ditei muitas vezes, eu vou repetir hoje aqui, é Apocalipse 3,10. Porque tu guardaste a minha palavra, eu te guardarei sob a provação, que é vir sobre toda a terra, para experimentar os seus habitantes. Sabe o que Deus está fazendo? A provinha, para ver quem realmente é crente, quem realmente é filho, quem realmente é servo. E como você vai descobrir nessa hora? Sabe por quê? Eu vou te explicar, simplesmente.
tá? Você não precisa mostrar fé quando você não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Coragem, crer, não. Toda vez que nós falamos de fé e de crer, ela está condicionada a uma situação da vida. Tá? Quando o Jairo perdeu a filha e alguém diz já morreu, Jesus diz assim, então somente creia. Quando ele teve que crer? Quando perdeu a filha. Tá? Quando chegou Marta e Maria, que perdeu o irmão, e Jesus chegou no capítulo 11 de João, ela, se tu tivesse aqui, se eu não te disse, se creres, verá a glória de Deus, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando ela teve que crer? Quando perdeu o irmão. Quando é que nós vamos crer? Quando nós precisamos ter fé? Quando é que Davi mostrou fé? Foi diante de um gigante. Quando é que Josué mostrou fé? Diante de uma muralha. Onde Daniel mostrou fé? Dentro de uma cova de leão. Onde Sadraque e Mesaque mostrou fé, confiança, credibilidade, diante da fornalha. Onde Ana precisou ter fé, precisou crer, quando ela é estéril, para ter um filho. Então eu entendo pela palavra e pelos testemunhos, que quando Deus permite, amado, o deserto, Ele está nos convidando a ser crente. Tá? Ele está convidando a ser crente. Um Deus que supre no deserto. É nessa hora que eu vou dizer, eu creio. O Deus de Abraão, Deus proverá. É ali que eu mostro a minha fé. Se eu não tiver fé, eu vou ser como os demais saíram do Egito. Quando chegaram no deserto, começaram a murmurar, começaram a pensar em voltar para o Egito, começaram a se levantar contra os ungidos do Senhor. E bem sabemos mais a história de Israel, que murmuraram todo o tempo, faltava comida, murmuravam, faltava água, murmuravam. E nunca demonstraram fé e foram desqualificados. Quantos vão ser desqualificados? Porque nessa hora, diante desse deserto, dessa crise, nós temos que levantar e dizer, não, Deus proverá. Deus é conosco. É o Deus de Jó. Quando Jó mostrou que ele tinha fé, porque o diabo deixou bem claro a provinha do cão. Tá? Quando no capítulo 1 de Jó, capítulo 2, e Deus chama o diabo uma conversa e perguntou, viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele. E o diabo falou o quê? Olha, lógico, tu tem cercado ele com tudo, de bênção, de bens, né? Aí é fácil, realmente é fácil. Se não te falta nada, você não precisa de fé. Se o teu filho está bem, a casa está bem, tem dinheiro no banco, está tranquilo. O diabo está dizendo, precisa de fé. Agora deixa eu tocar nos bens dele. Deixa eu tocar na casa dele. Deixa eu puxar o tapete dele. E ver se ele não vai blasfemar diante de ti. Dizer, em vão eu sirvo a Deus. E Deus autorizou. E bem sabe que ele pôs prova a Jó. Provou Jó. E Jó foi aprovado. Porque ele perdeu tudo, no capítulo 1. Perdeu os bens, perdeu os filhos. E quando chega a notícia, ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Que essa palavra está dizendo? Jó entendeu essa palavra, que naquela hora ele entendeu que a Bíblia diz aqui no capítulo 8, recordar-te-á que eu sou o Senhor, eu vou provar o teu coração. Porque se a gente só adora a Deus quando Ele está dando, e quando nós temos as coisas, nossa adoração, ela pode ser contestada com o diabo, e dizendo, você só está indo para a igreja, só está servindo a Deus, porque Ele te dá. Eu quero ver você continuar servindo a Deus no deserto, quando tua madre, o teu ventre é estéril. Quando você está sendo humilhado como José, se levantando todos os irmãos contra você. Quando a casa cai, os filhos se perdem, como de Jó. Você repara que quando você pega Hebreus capítulo 11, você vai ver a lista lá, você não vai ver a lista de ninguém, amado, que não foi provado. Todos foram provados. Todos. Os heróis da fé foram heróis na batalha, no mundo espiritual. Tá? E aí está o segredo. Heróis não se formam dentro do quartel, só no campo de batalha. Herói só se torna herói quando se destaca na guerra. É ou não é? E quem vai se destacar? Quem é que vai ser as pessoas que, em vez, como lá em Êxodo capítulo 14, que os 10 espias desesperaram o povo, quem vai ser o Josué e o Caleb dessa geração, que vai se pôr de pé diante dessa calamidade e vai dizer, Deus é conosco. Não tem mais. Porque naquele tempo era gigante. O nosso gigante é um vírus, é uma pandemia, é uma crise social, é uma crise
que está tirando o sustento de centenas de milhões de pessoas. Quem é que vai dizer assim, não, o nosso Deus é conosco, essa crise nós vamos superar, nosso Deus é o Deus que multiplica a farinha, o azeite, multiplica o pão, multiplica o peixe, é um Deus que abre porta não existe, que tira a moeda da boca do peixe. Quem é que vai levantar e não vai se acovardar, não vai se intimidar e vai se colocar de pé e vai dar testemunho de um Deus fiel? Porque muitos estão entrando em depressão, tem muitos murmurando, tem muitos discutindo, porque achando que o Bolsonaro, o Glória, não tem nada a ver com o governo da terra, tem tudo a ver com o governo do céu. Porque a igreja não é administrada nem por Bolsonaro e nem por Dória. A igreja é governada por Cristo. Nosso governo não é terrestre. Eu estou falando isso para a igreja. O mundo jaz no maligno, amém? O mundo está no maligno. Quem quiser fazer parte da igreja, aceite Jesus, se batiza e vem fazer parte de um povo vencedor. Porque nós somos o único povo que sabemos do resultado da batalha antes de ir para a guerra. Como assim, pastor? Nós sabemos que a vitória é nossa. Por quê? Porque não é nós que vamos conquistar, Deus que vai nos dar. E já nos deu por meio de Jesus Cristo. Quem é que vence o mundo? A não ser aqueles que têm a fé em Jesus Cristo. Não é a nossa fé em Jesus Cristo? Não é a nossa confiança em dizer como Jó, o meu Redentor vive, um homem que estava com úlceras malignas da planta do pé ao alto da cabeça, e no Jó 19, e os amigos criticando ele. Amado, tem crente, nós temos notícia de crentes, pastores que pegaram o coronavírus, já estão em casa. E eu disse numa das ministras minhas, que o crente pode até pegar, mas se ele é crente, Deus vai curar ele. Ele podemos até entrar na cova como qualquer um entra, mas se nós somos crentes, o leão não come. É ou não é? Podemos passar, quer dizer, não estamos blindados, nós somos provados, mas na hora que nós somos provados, nós somos aprovados, mediante a nossa fé, a nossa confiança. Isso, aí está o detalhe. Então Deus está permitindo isso para provar nosso coração, se nós guardamos ou não a palavra. Porque quem guarda a palavra, está guardado. Como guardar a palavra, pastor? É Salmo 119, versículo 11. Guarda a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, o que Deus disse, está dito. Nos 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, tendo prometido, não venha cumprir. Se ele falou, ele vai fazer. E aí está no segredo. Quantas promessas tem na Bíblia? Que não precisam nem de profeta. Quantas promessas tem na Bíblia, escrita e determinada, para todas as gerações, que não precisa nem um profeta levantar, que na Bíblia já está escrito. Que não é uma profecia tremenda, que para mim é tremendo, que depende só de nós, nem do diabo, nem de ninguém. João capítulo 15, 7. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, em meu nome será concedido. Isso aí está dizendo, se você tiver posição comigo, obediência, o céu está aberto, a tua oração vai ser respondida, e você não será frustrado. Que é a maior profecia? Precisa um profeta dizer, Deus é contigo? A Bíblia está dizendo, se eu estiver com Deus, Deus é comigo. Então, tem profecias na Bíblia, amado, que não precisa nem de profeta, já está escrito. Por isso que a Bíblia diz, João 7,37, quem tem sede vem a mim beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, fulhão, que ele está dizendo, amado, a maior profecia é a palavra. Tem gente correndo atrás de profeta, em vez de ir para a Bíblia, tomar posse da Bíblia. Só que para cada profecia existe um critério, para cada promessa existe algo vinculado. Quer ver uma coisa? Você quer ver Deus acrescentar? Você tem que buscar o reino em primeiro lugar. Se você não busca o reino em primeiro lugar, Deus não acrescenta. Por quê? Para Deus acrescentar, você tem que cumprir a palavra. Abraão só foi chamado amigo porque ele cumpriu a palavra. Agora, quer ver outra coisa interessante? Lá em Efésios, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Efésios capítulo 6, 12. Mas Efésios capítulo 6, 10 diz assim, fortalecendo o Senhor e na força do seu poder, para resistir às astutas ciladas do diabo. Depois de vencido, tá? Astutas ciladas. Quer ver? Deus está provando o coração? Um exemplo. Deus manda, tem alguns princípios na Bíblia. E quem guarda princípio, vive a promessa. Quem esquece os princípios, perde o direito de viver a promessa. Um princípio, tá? Mateus capítulo 5 ou 6 diz assim, tá? Se você só bendiz que te bendiz, saúda só quem te saúda, que bem fazes, tá? Se você só ama quem te ama, que bem fazes, né? Se você empresta para alguém que pode te pagar com juros, que bem fazes. Aí vem o texto, diz assim, amai vossos inimigos, bendizei quem te maldiz, orai por quem te persegue. Se te pedir mandar uma, todo mundo conhece esse texto. Estou ditando, não precisa nem dizer, você sabe. Se pedir mandar uma milha, anda por quê? 2. Se te pedir a capa, dá
a túnica. Bendizer quem te maldiz e orai por quem te persegue. Romanos capítulo 12, ele diz, não permita que ninguém pague o mal com o mal, paga o mal com o bem. Se o inimigo estiver com fome, dá o que comer. Se estiver com sede, dá o que beber. Tá. Então, há uma instrução. Como nós vamos saber que nós cumprimos a palavra? Ele vai ter que levantar um inimigo. Deus levantar alguém para te obrigar a dar uma milha. Para ver se você guardou a palavra. Quem entendeu agora? Ele te humilhou, o inimigo, para ver se você vai cumprir o critério dele. Ele vai permitir que alguém se levante contra você para te obrigar a andar uma milha. Para ver se você guardar a palavra. Bem, não está me mandando uma milha, caso eu vou andar duas. Deus mandou andar duas, vou andar duas. Deus vai permitir que alguém se levante para te maldizer, para te caluniar, para ver se você guardou a palavra. Se você guardar a palavra, você não vai cair nas putas. Deus vai permitir que Satanás venha até nós, como veio até Jó, para pôr a prova da nossa obediência. Se nós estamos de fachada ou nosso coração está firmado no Senhor, na palavra. Aí ele permite que alguém venha nos caluniar. Aí calúnia vem, ele te humilhou para ver se guardaria. E veio para humilhar. Quantas humilhações? Quantas pessoas vai com nós com maldade? Sem porquê nem para quê. Você foi lá, fez o bem para a pessoa, você ajudou a pessoa, você teve, e de repente aquela pessoa que você mais ajudou está te prejudicando, está te trapaceando. Aí você fica, não está entendendo que é Deus te pôr na prova? É Deus dizendo, vamos ver se ele vai agir como crente, ou vai agir como ninguém, como não tivesse nem conhecido a palavra. Vamos ver quando ele vai agir como crente, ou vai agir como uma pessoa que nem sequer me conhece, como incrédulo, como velho homem, vai sair dando tapa, vai sair, né? Quem está entendendo? Deus permite que alguém nos tome a capa, nos furte, nos tire algo nosso, materialmente dizendo. Entendeu? Te tire alguma coisa. E quando tira, você fica indignado. Você se sente ofendido. Não, é meu. Mentira, mas é meu. E você começa a brigar. Ou briga no sentido de boca, ou briga no sentido jurídico, ou briga, e vai querer debater, vai querer discutir, vai querer reaver aquilo. E não sabe você que é Deus levantando alguém para te levar a capa, algo teu, injustamente. Mas se te pede a capa, dá a túnica, abre mão do resto. Quantas vezes eu passei por isso? Quer ficar? Toma. Se quer mais alguma coisa? Toma. Como às vezes? E eu sabia que era Deus provando meu coração. E você? Hoje nós vemos pessoas caindo na cilada. Não estou dizendo no mundo, estou dizendo na igreja. Eu estou vendo igreja, evangélico, se levantando contra o evangélico, sendo que Deus não mandou levantar nem sequer contra o inimigo, contra o ímpio, contra ninguém. Nós somos a paz. Deus não mandou a gente ficar revidando, debatendo, e quando estão caindo, vão perder a batalha por não guardar a palavra. Você está se deixando levar. Sabe, não é fácil não. Recordar-te pelo caminho que eu te conduzi. E eu te provei. Jesus foi levado para o deserto para ser a prova. Se Jesus foi levado para o deserto para ser posto à prova pelo diabo, quem somos nós para dizer que não vamos passar pela essa fase da vida? Para depois ser aprovado. Lembra que Jesus só teve ministério depois do deserto. Não antes. Sabe o que está entendendo? O que está passando sobre a terra não é para desqualificar, é para aprovar. O que está acontecendo sobre a terra não é para nos, vamos dizer assim, nos torturar, não, é para nos levantar, para confirmar aqueles que são de Deus. Deus está permitindo isso na terra, porque Ele conta com aqueles que guardaram a palavra para ser o testemunho nessa hora. O Jó nessa hora, o Abraão dessa hora, o Davi, quando os outros estão tudo escondendo na tenda, se levantar, mas de maneira consciente e coerente, não como um incrédulo, como alguém que não conhece a Deus, não se levantar debaixo de conhecimento, como Daniel se levantou na Babilônia. Quando houve um decreto de morte, para morrer todo mundo que ninguém sabe, falou, não, vou ali orar, e ele vai consultar Deus, e como homem de Deus, ele busca a direção de Deus, como Deus fez com José, no Egito. Sabe o que eu entendo? Deus está permitindo isso na terra, porque Ele está contando com os verdadeiros, os que guardam a palavra, porque tu guardou minha palavra, eu te guardarei, e não só vai guardar, como vai te levantar, vai te apresentar, e vai entregar você na cara do diabo, e dizer, olha, ele é meu, e o teu testemunho vai converter muita gente, a tua postura,
Com Mordecai, todo mundo se curvava, ele não se curvava. Era um homem que tinha posição, tinha princípio. Esther, sabe o que vai fazer a diferença? Não é esses crentes litúrgicos, tradicionais de igrejas denominacionais, onde sabe toda a liturgia de um culto, mas não conhece nada da palavra. Pessoas que sabem qual é o hino, sabem qual é o coral, sabem qual é a coreografia, mas não conhecem a Bíblia. É o que está em Mateus 22, 29. Errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Que vem outra coisa interessante, que ele está dizendo que ele está provando toda a terra, experimentando seus habitantes, e só vai ser guardado aqueles que guardam a palavra. E isso é para esse momento, é para esse tempo, é para agora. Já está acontecendo. Tá? E eu estou aqui, tá? As pessoas estão hoje, eu vejo nas redes sociais, às vezes eu nem assisto mais alguns, porque o pessoal, eles estão tentando ainda insistir na contramão dos princípios de Deus. Eu ouvi um pastor hoje falando, eu achei interessante. É o Luiz Hermínio. Eu tenho ele como uma referência ainda, porque ele é um cara que eu vejo que ainda ele segue princípios. Ele falou que está dentro do quarto orando, ele não faz qualquer live, ele só faz quando Deus diz para ele, olha, ele vai na direção e diz, olha, eu tô orando mais, buscando mais para falar o que Deus manda. Porque nós estamos tão assim, sujeito e dependente de Deus, que nós não podemos ficar abrindo nossa boca a meu prazer. Às vezes eu ouço pessoas falando coisas que não tem nada a ver, porque eu tive experiência nisso. Não podemos colocar a esperança, amado, falsa, agir com, vamos dizer assim, irresponsabilidade. Não podemos. Se Deus falar que vai viver, vai viver. Mas se Deus falar que vai morrer, vai morrer. Nós não temos direito de vida e da morte, quem tem é Deus. Se Deus me levantar para profetizar, como eu profetizei outras vezes, mas foi porque Deus mandou, e alguns contestaram, daí, mas foi Deus que mandou. Eu posso confrontar alguém, ou como posso elogiar alguém da parte de Deus, mas que seja Deus, não seja eu. Porque esse momento, Deus está levantando pessoas para suprir esse momento. Mas de acordo com a palavra que a igreja precisa ouvir. E qual é a palavra que Deus precisa ouvir? Um exemplo. Nós sabemos que o que está acontecendo sobre a terra, Deus está pondo na prova. E muitos estão sendo reprovados. Tá? Primeira coisa é isso. Para ver se guardou ou não a palavra. Quer dizer, sabe o que está dizendo? Só vai passar pelo vale e guardou a palavra. E quem não guardou, está sendo convidado a guardar. Quem não prestava atenção, está convidado a prestar. Quem não dava ouvido, está sendo convidado a dar ouvido. É o que Deus está falando. Não há mais tempo você ficar banalizando, desprezando, porque nós só estamos no começo de uma longa caminhada. Você viu um vulcão em erupção? Você viu, quer dizer, outras coisas vão descadear. Vai ser um processo dominó de calamidades. Depois dos vírus, vai vir uma crise social no mundo, de desemprego, desequilíbrio. Então nós estamos no começo de uma longa caminhada de crises e situações. E sem contar que corremos o risco, dependendo da situação, não haver até guerras. Porque a Bíblia revela isso. Que haveria peste, fome, haveria rumores, mas era necessário levantar nação contra nação, reino contra reino. A Bíblia já revelou. Deus já falou para nós, Mateus 24, princípios, que vai haver. Eu não preciso de uma rede social, não preciso de um rede de comunicação para dizer se vai ou não haver guerra. A Bíblia diz, vai haver, é necessário. Depois da peste, depois da fome, vai se levantar. Quer dizer, há uma sequência. A peste já veio, a fome já está aí, só falta a terceira etapa. Segundo o livro de Apocalipse, que a peste ia levar a terceira parte da humanidade. Depois da peste, haveria uma pedra que caía do céu, um meteoro, que ia matar a outra terceira parte da Terra. Hoje na Terra nós temos 8 bilhões de pessoas. Se você olhar a terceira parte, são 280 mil pessoas que vão morrer. Se for pela lógica da Bíblia, já morreu mais de 100 mil pessoas. E isso nós não chegamos nem ainda no clímax da epidemia. Já morreu 100 mil pessoas. Os Estados Unidos morreu, se não me engano, mais de 2 mil pessoas estão morrendo por dia. Então, quer dizer, pelo andamento do bonde, facilmente nós vamos atingir a porcentagem de 280 mil pessoas, tá? Que é a terceira parte, a terça parte. Então quer dizer o quê? A Bíblia está dizendo, Deus não mente, a tua palavra é verdade. Você quer saber
o futuro, olha para a palavra. É melhor do que as notícias da televisão. É melhor do que as redes sociais. O jornal do céu, que é a Bíblia, ele não só fala de hoje, como já está falando até o dia de amanhã. A notícia do céu é muito mais ampla e muito mais eficaz, mais categórica, do que as notícias que nós estamos ouvindo. Então, isso é que vai ter... Não, vai ter guerra sim. Vai ter fome sim. Está na Bíblia. Tá? Vai levantar uma nação contra a nação. Vão esfriar o amor de muitos. Mateus 24:12. Vai multiplicar a iniquidade. Poucos vão se amar, vão odiar. Quer dizer, vai ficar estreito para o crente. Quem for crente de verdade, que sustentar a posição de fé, de santidade, de compromisso, vai pagar preço na terra. Sabe, se você quiser ser um crente legítimo, como foi Daniel na Babilônia, decidir não se contaminar, não se beber o vinho, a bebida, ser um crente reservado, um crente consagrado, você vai ser motivo de piada. Se você é um crente sonhador, um crente que crê nas promessas, que confia nas revelações, você vai ser um crente de José, você vai ser motivo de piada na tua casa, vão rir da tua cara. Ou não? Se você for ser um profeta legítimo, para falar exatamente o que Deus manda, não para agradar o povo, nem para bajular, como Micaías, que disse lá em 2 Crônicas, capítulo 18, aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar, e eu vou dizer o que Deus mandar, porque se a Micaías, seja a tua palavra como uma deles, ele diz, não, tão certo como vive o Senhor, aquilo que ele mandar falar, se nós formos seguir esse critério, nós vamos levar tapa na cara, porque o povo não quer ouvir o que Deus quer falar, o povo quer ser consolado sem ter compromisso, o povo não quer tomar a decisão de Daniel, de se separar, de se contaminar. O povo ainda continua insistindo na contramão. E tem pregadores e profetas insistindo ainda na contramão de Deus. Por isso que em Jeremias 23:16 diz, ai desses profetas, que vão onde não mandei ir, falam o que não mandei falar, furtam minha palavra e pregam as suas próprias palavras e revelações do seu coração. E ainda diz, assim diz o Senhor, quando eu não me enviei. Mas nós sabemos que Jeremias 1 diz, Jeremias, onde mandar você ir, tu irá. E o que mandar quer dizer, eu mando em você. Eu digo onde você vai. E eu digo o que você vai falar. É um critério, é um princípio. Ele está dizendo, eu não tenho que levantar do sofá aí, ficar fazendo live ou gravando sem uma ordem de Deus. Porque eu vou tocar em quê? É o povo dele, é filho dele, é servos dele, é casa dele, é terra dele. Eu sou servo, eu tenho que ter autorização do Senhor para tocar na igreja, para mexer com esse negócio. Eu não sou autônomo, eu não posso chegar aqui, abrir minha boca, abrir o prazer e falar aquilo que eu acho que eu devo falar. Não, eu tenho que ter uma direção de Deus. Porque o que Deus mandar falar, eu tenho que falar, porque o que Deus mandar falar, é ali que Ele vai suprir, de acordo com o que Ele mandar falar. Porque não só de pão verá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E antes de abrir minha boca, a Deus tem que abrir primeiro que a minha. Como assim, pastor? Foi uma das primeiras palavras que Deus me deu quando me converti, me chamou como profeta. Ezequiel 3:33. Ele diz, eu te constituo como atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás a palavra da minha